Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma catástrofe. Foram entre de 50 a 80 milhões de mortes, aproximadamente. 6 milhões de judeus foram executados pelo regime nazista no chamado Holocausto. Envolveu mais de 30 países, duração de 6 anos, 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Adolf Hitler foi uma peça fundamental para a eclosão do conflito e também para a dimensão apavorante que ele tomou. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, o qual foi afirmado no final da Primeira Guerra Mundial. O país foi obrigado a cobrir a total responsabilidade pela guerra. Perdeu 1/8 de seu território para a criação do corredor polonês. Foi ocupado militarmente e obrigado a abrir mão de ter seu armamento, condenado a pagar uma indenização milionária. Os alemães nem participaram da Conferência de Paris, que acabou determinando as regras. O resultado foi que a Alemanha quebrou. As pessoas estavam insatisfeitas, e isso tornou o plano de Hitler impossível, que era unir os povos germânicos na Grande Reich. Ninguém da Europa queria ir para a guerra de novo. Lembre-se que a Primeira Guerra tinha acontecido há apenas 20 anos. Isso houve a política do apaziguamento. Hitler então começa a rasgar o Tratado de Versalhes, em 1934. A Alemanha começa a se rearmar, e lá se foi a Polônia também. Após isso, as alianças se formam. Os aliados eram a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética e os Estados Unidos, versus o eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. O eixo era composto pelo governo fascista. Durante a ação, o eixo completaram a estratégia chamada Guerra Relâmpago. Assim, o eixo entrou na Grande Guerra ganhando. Em 1940, a Alemanha invadiu a Noruega, Irlanda e Dinamarca, Bélgica e França. Hitler tomou o norte da França e deixou o governo fake de Vichy, que era como fantoche, governando por um colaboracionista. Em 1941, a guerra começou o período de universalização. Hitler tinha um plano contra os comunistas, chamada Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. Neste mesmo ano, os poloneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor. A grande virada para a derrota do eixo foi a derrota nazista na Batalha de Stalingrado. Então, o exército soviético começou a avançar contra a Alemanha. Outra batalha importante foi a do Dia D, que aconteceu em 1944, quando ocorreu o desembarque das tropas aliadas nas praias de Normândia, e iniciaram a retomada ao continente, libertando a França. E, finalmente, a bandeira soviética estava sendo fixada em maio de 1945. E o Brasil? O Brasil marcou presença com a FEB e foram 25 mil soldados lutando na Itália. A guerra ainda não acabou. Mesmo com a derrota da Itália e Alemanha, os japoneses ainda ligavam, jogando aviões contra os navios americanos. Mas os americanos reagiram, jogando 2 bombas atômicas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, levando a uma catástrofe enorme, matando várias pessoas inocentes. Esse ocorrido levou à rendição do imperador japonês, pondo fim à morte de milhares de pessoas. A Alemanha foi repartida em 4 partes e os aliados e a União Soviética ficou arrasada fisicamente. Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma catástrofe. Foram entre de 50 a 80 milhões de mortes, aproximadamente. 6 milhões de judeus foram executados pelo regime nazista no chamado Holocausto.